Mais uma vez agradeço a Deus por esta oportunidade, agradeço aos irmãos, do SEBEM, que sempre têm a paciência de nos ouvir, e agradeço muito pela oportunidade, porque cada estudo elaborado é um aprendizado a mais, uma revisão a mais. Hoje a gente vai falar muito sobre isso. Vamos falar muito sobre revisão. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Qualquer dúvida, é só sinalizar. A todo momento da minha vida, todo momento é exagero, porque em algum momento a gente começa a dar o pontapé inicial para querermos, desejarmos modificar alguma coisa, aprender, reaprender. E há um bom tempo atrás, alguns anos atrás, um amigo me disse que a vida dele, constantemente, ele revia conceitos, porque nosso aprendizado ele se dá muito em conceitos. Qual o conceito que eu tenho disso, daquilo? Por isso que, às vezes, nós recorremos em preconceitos, porque ignoramos o conhecimento sobre algo, sobre uma situação, sobre alguém, e temos uma atitude preconceituosa. Então, rever conceitos começa por realmente fazer um retrocesso daquilo que aprendemos, rever a caminhada e realmente o que aprendemos, e se o que aprendemos ainda vale para a nossa caminhada, vale para a nossa vida, se o que eu estou vivendo há um mês, 2 meses, 10 anos, se realmente não precisa ser mudado ou visto por um outro ângulo. Leonardo Boff, um teólogo que eu estudei minha vida inteira, filósofo e teólogo, ele, certa vez, quando ele foi excomungado pela o catolicismo, a instituição a qual ele foi ordenado frei, sacerdote, e em um determinado momento da vida dele, por ser uma pessoa muito política, muito envolvida com a prática literal, a prática autêntica dos ensinamentos de Jesus com os pobres, com os marginalizados, com as pessoas, principalmente no norte do país. E quando ele começou a publicar seus livros, seus textos, seus artigos, na época o Papa, que era o Joseph Haydn, o chamou e disse para ele que ele não poderia mais fazer o que ele estava fazendo. Então ele disse algo muito interessante, na verdade, 2 ensinamentos que nós precisamos refletir sempre ao longo da nossa vida. O primeiro é que sempre há um ponto de vista, mas eu preciso também aprender a desenvolver uma nova vista sobre o ponto a qual eu digo ter. Então, se eu tenho um ponto de vista, realmente qual é a vista que eu tenho deste ponto? Porque, às vezes, eu defendo tanto um ponto de vista e nunca parei para, de fato, refletir sobre este meu ponto de vista. É o sair de fora. Se eu defendo uma causa, deixe eu sair desta minha postura de defesa e enxergá-la de outra maneira, tentar enxergar como o outro enxerga. Um exemplo bem claro, bem corriqueiro: eu vou em um determinado lugar para ser atendido por uma determinada pessoa, seja no hospital, seja no banco, seja no mercado, e ali eu, de alguma forma, ou eu me desagravo, eu não me dou bem, eu sinto que o trabalho não foi bom, e eu critico o trabalho daquela pessoa. Mas em algum momento eu estive na posição daquela pessoa. Em algum momento eu estive do outro lado do balcão, eu vivi as horas de trabalho dela, mas eu me arrogo a dizer que ela está fazendo algo que não me agrada, que não me agradou, que está errado, que não está certo,
que se fosse eu faria diferente. Essa é a nossa postura, é o nosso ponto de vista orgulhoso, vaidoso, muitas das vezes arrogante, né? Trazemos uma certa prepotência no condenar as atitudes alheias, enfim, agimos dessa forma a partir do nosso ponto de vista. E um outro dizer de Leonardo Boff é: todas as vezes que eu precisei ser eu mesmo, então foi neste momento que eu descobri que precisava mudar. Para que eu continue a ser eu mesmo, eu precisei mudar. Foi o que Leonardo Boff instituiu para a vida dele. Porque se ele não mudasse, ele não seria ele mesmo, ele seria o que outras pessoas queriam que ele fosse. Então, isso tem uma profundidade muito grande, mas é exatamente isso. O ponto de vista precisa ser visto de outra forma também. E aí é que entra um pouco do que nós queremos trabalhar hoje. No livro da Esperança, Psicografia de Chico, com o Espírito Emmanuel, tem esta mensagem intitulada Na Forja da Vida, a qual eu venho refletindo há anos. Mas todas as vezes que eu me pego refletindo, eu recaio nessa questão, com um novo olhar diante ao que já foi lido. Por quê? Porque os anos passaram, as experiências se aglutinaram e algumas coisas que antes eu acreditava ter realmente compreendido, talvez não estavam totalmente completas, ou estavam equivocadas, ou ampliou ainda mais o entendimento daquilo que eu vi. E assim é o nosso processo, né, de busca do conhecimento, do entendimento, para podermos realmente dizer como eu estou forjando. E esta é uma palavra tão rica de significados e, ao mesmo tempo, utilizada de formas tão equivocadas, porque a nossa intenção, né, em filosofia, a gente costuma dizer que todas as ações humanas, tudo, sejam elas entendidas como ruins ou boas, tem por princípio a intencionalidade. Então, você pode dizer o que você quiser, mas a sua intenção é que realmente vai dar o valor para as suas ações, para as suas palavras. Então, se a sua intenção não for realmente coerente com o que você está dizendo, então você está recorrendo numa falácia, numa falsa proposição, numa falsa ação. E aí é que a gente começa a entrar no equívoco e numa caminhada que às vezes vai ser repleta de dores, repleta de angústia, porque eu não fui capaz de parar e refletir. Vamos buscar aqui no nosso dia a dia, vamos recorrer aqui, né, às nossas lembranças. Cada um vai fazendo aí a sua reminiscência, né? Mas nessa encarnação mesmo, não precisamos ir além, não. Só que, né, nas nossas conversas diárias, todas as vezes que eu estou conversando com alguém, tendo uma discussão saudável sobre um ponto de vista, sobre um assunto, sobre qualquer coisa, o quanto de fato eu estou ouvindo o que o outro está falando, ou o quanto eu já estou preparando uma resposta, um argumento, antes mesmo que ele terminou de falar, e aí eu nem prestei atenção na sua fala. Quando o outro começa a falar, eu já pressuponho ter um argumento contrário ou favorável, enfim, eu não me dou a oportunidade de só ouvir. Esperar com calma ele terminar de falar. Quando ele terminou de falar, aquela respirada, para realmente eu escutei, eu degluti, né, toda a informação para eu agora ou contra-argumentar ou reforçar o que ele diz. Em tudo na vida, quando é que eu de fato faço o processo de olhar
o ponto de vista e falar assim, não, eu preciso mudar. Não, eu vou continuar assim mesmo. Continuar com o meu ponto de vista e não com uma nova vista do ponto. Então, quando Emmanuel nos convida a refletir sobre a forja, e aí eu vou usar um termo que a Amélia Rodrigues usa, né, que é um dítipo, ou seja, essa palavra forja, né, quando eu falo de forja, eu falo de um lugar ou eu falo do ato, né? A minha forja enquanto lugar, enquanto uma marcenaria, uma oficina, ou a minha forja enquanto ato, né, de se forjar algo. Então, Emmanuel nos pede para refletir sobre isso com um olhar de fora, né? Ele nos pede para que a gente vá vendo sobre tudo, coisas simples que eu não paro para pensar. Todos nós hoje, acredito, tenhamos acordado, né, e saboreado o pão. Emmanuel dá, de forma objetiva, o pão mesmo ali, produzido no trigo. Mas o café da manhã, o de jejum, uma fruta, um ovo frito, enfim. Mas ele vai de forma mais simples e criteriosa. O pão, que você está se alimentando, né? Este pãozinho que você pegou, foi na padaria, comprou, trouxe para casa. Pensou em todo o trabalho que está envolvido até que você pudesse saborear este pão. Desde a semeadura do trigo, o lavrador, o trabalhador, o tempo de espera da natureza, né? Olha a, o equilíbrio, né? A parceria entre o nosso trabalho de forjar, que não é só eu, tem a natureza, tem as mãos das leis divinas e naturais. Porque não basta só eu plantar, eu tenho que aguardar o tempo da semente germinar. Então, eu posso estar querendo forjar algo na minha vida. Forjar, eu quero construir algo, mas não é no meu tempo. Eu preciso recorrer, recobrar Eclesiastes. Há tempo de plantar, há tempo de colher e há tempo de saborear novamente. E há tempo para morrer, no nosso caso, para deixar essa experiência, se preparar novamente, renascer novamente. E em meio a tudo isso, quantas e quantas operações foi feita para que esta semente, após semeada, cultivada pelas mãos humanas, pelas leis divinas, com a chuva, com o sol, com a terra, com o tempo, ser colhida, ser trabalhada, ser manuseada, transformada em farinha, num maquinário ou num pilão antigo de moinho, que muitos com certeza sequer sabem o que é, movido a água, uma correnteza natural, ou no maquinário de hoje, com toda a tecnologia, inúmeras mãos, para ser conduzida por estradas longínquas para uma outra oficina, numa padaria, onde será transformado em massa, em meio a tantas outras substâncias que passaram pelo mesmo processo, ou processos mais longínquos ou mais próximos, para chegar ao momento de ser cozido, assado, para aguardar você chegar lá, comprar, trazer para sua mesa. Na forja da vida, tudo tem o seu tempo. E como eu estou forjando tudo que eu faço com esta compreensão, com este entendimento de que as coisas não são no meu tempo, de que tudo o que eu quero forjar não obedece o tempo que eu desejo, mas é o tempo que é necessário para que se chegue com a qualidade necessária às minhas mãos.
E considerando também que eu, enquanto forjador, estou neste processo forjando outras e outras e outras coisas que vão envolver outras e outras e outras pessoas, pois não estamos sozinhos. Se eu tive o pão para me alimentar, para que eu vá trabalhar, para que eu vá trabalhar numa fábrica, numa loja, vender roupas, que eu vá dar aulas, que eu vá ler um livro para alguém, ou que eu vá estudar um livro, tudo isso envolve uma infinidade de ações às quais eu contribuo, mas existem leis divinas e naturais às quais eu preciso obedecer. E ainda as leis divinas, naturais, morais, as leis que regem as relações desta grande forja que é a vida, que é o planeta, que é a reencarnação. Veja a amplitude desta palavrinha. Forjar, forja, minha ação, meu lugar de ação, lugar do outro de ação, ação do outro que correlaciona comigo, as nossas ações, o nosso ato de coexistir um com o outro na leitura, na escola, na educação, no aprendizado, esta grande forja. Veja como é amplo, veja como é complexo, mas, ao mesmo tempo, se eu obedeço este ensinamento de olhar o ponto de vista, eu percebo que há uma certa simplicidade e que não há mistério. Eu só preciso entender que as coisas não estão totalmente sobre as minhas mãos, mas tem a parceria das minhas mãos, das minhas ações. E por ter a parceria e por ter a contribuição do meu ato de forjar, como eu estou forjando a minha existência, a minha caminhada. Como eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo aleatoriamente, eu estou fazendo alienadamente, ou eu estou fazendo com esta compreensão do tudo que, olha, é o tudo que eu consigo compreender hoje. Imagina quantas outras coisas que eu ainda não consigo compreender, porque eu estou aqui pressupondo e estou listando uma série de ações que me é permitido, mas vamos só cogitar todo o processo espiritual por detrás de cada mão, de cada situação, de cada momento, né? Tudo isso que envolve o simples ato de colocar uma sementinha no chão, para que ela se transforme em tudo isso. Esta deveria ser a nossa proposta. Primeiro de tudo, compreender o mínimo desse processo, respeitar este processo, e ao respeitá-lo, ensinar a outros que respeitem esse processo. E assim perceber que estamos numa grande forja, onde cada um é responsável por uma determinada parte que é fundamental para que a outra parte tenha o seu êxito, como eu espero ter. Por isso que Chico Xavier, no livro Os Mensageiros, onde André Luiz, né, numa das muitas lições, das muitas experiências vividas no plano espiritual, visitando o centro de mensageiros, nos traz essa lição, que é muito ampla, mas que aqui, na nossa insignificância, colhemos um trecho que julgamos ser esclarecedor para nós. Então, André Luiz, na visita do centro dos mensageiros, né, vai trazer essas orientações para a gente. Nos trabalhos de emergências destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares, o instrutor, né, de André Luiz,
dizendo para ele sobre os auxiliares que ele tem neste centro. Ele costuma dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, tenho um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Olha que curioso, né? O centro de mensageiros está ali repleto de pessoas com diversas profissões, virtudes, missões, trabalhos, forjas, né? Inúmeras forjas no centro de mensageiros. E aí nos diz ainda mais. Pergunta André Luiz, mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Olha o ponto de vista. Vou voltar, né? É um centro de mensageiros, então o trabalho deles é enviar mensagens. O ponto de vista. Agora vamos à vista do ponto. Diz o instrutor, não suponha se encontra aqui localizado a serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transforme em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Na forja da vida, eu me preparo para ser aquilo que mais será necessário no meu aprimoramento e nesta grande forja que é a reencarnação, que é a grande forja do planeta Terra, que é a grande forja do país, a nação a que eu vou reencarnar, na grande forja que é a cidade, o bairro, a família, aquele ambiente a qual eu me encontro, é a grande forja onde eu preciso me preocupar com o ponto de vista a qual eu estou forjando, para que eu não me torne um forjador de forma equivocada e deturpada. Pensemos que temos uma responsabilidade. Onde quer que eu esteja fazendo, seja lá o que for, eu preciso olhar de fora e pensar se o que eu estou fazendo realmente é promover o crescimento, o desenvolvimento do trabalho que deve estar comprometido com as verdades e com aquilo que, enquanto eu, Gerry, espírita, eu, Gerry, que estudo a filosofia espírita, eu, Gerry, que estudo o evangelho, eu, Gerry, que acredito ter como modelo e guia, como forjador exemplo, Jesus. Então, tudo que eu faço tem que estar de acordo com este, que é o modelo e guia. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Veja, só para a gente, vou retomar aqui, né? Um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Se formos
parar e refletir sobre só esses. Imagina tantas outras profissões ou talentos, turmas, enfim. Seja lá, só um instante que eu observei agora que meu computador está prestes a descarregar aqui a bateria. Preciso reconectar rapidinho. Prontinho, estou de volta. Coisas da tecnologia. Mas pensemos nisso quando a gente se deparar com qualquer pessoa, com qualquer outra profissão, qualquer outro meio de vida ou de atuação, e pensemos, ali tem uma forja, ali tem alguém forjando algo. E me colocar de fora e não simplesmente impor o meu ponto de vista, porque talvez eu esteja forjando uma posição arrogante, prepotente, sem conhecer a forja em que o outro foi preparado para estar fazendo o que está fazendo. E aí, diz ainda, acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. Todo trabalho construtivo, quero que a gente se apegue a esta palavra, tá? Construtivo, porque eu tenho que pensar se eu estou construindo algo, né, que é muito importante. Se queres na sombra do vale, né, aí Emmanuel já nos trazendo mais uma vez a sua... Eu digo que Emmanuel traz umas questões muito, muito filosóficas para mim. Se queres na sombra do vale exaltar o topo da montanha, basta contemplar-lhe a grandeza. Mas se te dispões a comungar-lhe o fulgor solar na beleza do cimo, do topo, será preciso usar a cabeça que carregues nos teus ombros, ou seja, pensar, elaborar, estudar, ver, né, com todas as possibilidades para escalar este monte, subir, encarar as alturas, as dificuldades, sentir com a própria alma, mover os pés em que te sustens e agir com as próprias mãos. Você pode querer achar lindo, bonito, aquela montanha maravilhosa. Olha, o trabalho de fulano é tão bonito, é tão legal, gostaria tanto de ser como ele. Olha como que ele forja bem, né? Como que ele faz isso tão bonito. Eu posso querer, mas para eu fazer, eu tenho que ir no ponto de vista dele. Eu tenho que olhar o ponto de vista dele. Eu preciso mudar. Porque se eu continuar sendo eu mesmo sem mudar, aí não vai ter como. Eu preciso sair da frente do balcão e ir para o outro lado. Deixa eu ver como é que você faz, deixa eu fazer um pouco. Deixa eu ver como que as coisas funcionam deste outro lado aqui. É muito bonito até eu estar do outro lado e realmente sentir com a própria alma. Me mover é prática, é ação, não só contemplação. E aí, com as próprias mãos, ou seja, com ações, com movimento, com trabalho físico. Nós não está falando aqui de uma ação que eu vou sentir com a própria alma, mas eu preciso experimentar fisicamente para que eu possa, sair só do que é belo para o entendimento. Para, de fato, entender. E não só, eu sei que é bonito. Ok, mas como é bonito? O que faz ser bonito? O que faz ser a ação de fulano nobre? É por isso que eu preciso, na hora de forjar as minhas opiniões, na hora de forjar a minha progressão, o meu crescimento, eu preciso me colocar no ponto de vista do outro. E aí, a importância da nossa linguagem,
que às vezes eu confundo e eu uso da nossa linguagem de forma apenas simplistas, né? Eu penso em forjar como trabalhar, preparar um metal, forjar, caldear, fabricar a partir de metal trabalhado na forja, moldar, dar forma, dar origem. Veja que isso aqui é um trabalho que constrói, que edifica. Mas aí a nossa linguagem, né, é tão rica, a construção da linguagem é tão valorosa, que a gente, se deseja fazer algo que foge a isso aqui, eu tenho um outro termo, que é até estranho de falar, né? Acredito que poucos conheçam, né? Forjicar, que aí é forjar à pressa e mal, de qualquer jeito, do jeito que der, tá bom, né? Estou satisfeito assim, mas o outro tem que fazer melhor. Mas eu estou satisfeito, eu estou de bom tamanho para mim. Ah, vou emendar, faz uma emenda aí de qualquer jeito, né? Desde que funcione de forma defeituosa. Falsificar documentos, assinatura, adulterar, né? Inventar, planear ardil ou estratagema, maquinar, tramar. Tudo isso tem um caráter depreciativo, negativo. Em qual dessas que eu me encaixo? Quando é que eu estou fazendo de qualquer jeito, né? Quando é? Fulano, faz isso para mim? Faço. Tá? Não me entende, né? Não me dedico, realmente com carinho, com amor. Fazer bem feito, da melhor forma possível. Me lembro, aí nos meus 20 e poucos anos, eu fazia um trabalho social com a Sociedade São Vicente de Paula, e dentro da sociedade existia um grupo chamado Grupo São José, e esse grupo era um grupo de pessoas da comunidade, cada um com uma habilidade, um pedreiro, pintor, marceneiro, né, ou um advogado, pessoal com alguns talentos ali. Por quê? Porque focávamos em buscar na prefeitura alguns terrenos que eram da prefeitura, tentar, junto com algumas empresas, doações, comprar esse terreno ou receber da prefeitura e construir casas para pessoas desabrigadas, pessoas que viviam na rua, que ali destinava-se a trabalho de uma assistência social a um trabalho, e aí, construindo essas casas, depois doar essas casas para as pessoas. E em um determinado momento, estava lá o Che contribuindo, na minha mais perfeita arrogância, né? Ajudando ali, orgulhoso, estou ajudando. Estava eu ali, ajudando a colocar uma janela, e aí, de repente, estava um pouco meio acochambrado, né? É uma palavra que as pessoas desconhecem, mas é porque é o que a gente chama, né, na cultura, né, feito nas coxas, que era quando se construía as telhas, os escravos, né? E cada telha saía num formato e tamanho diferente, porque o barro era moldado nas coxas dos escravos. Eles iam fazendo, iam moldando ali o barro, então saía cada telha de um jeito, não saía nada no padrão certinho, bonitinho. E o Gerry lá ajudando a colocar, né, a janela, e o Gerry, né, viu que tinha uma situação ali, que falou, não, a gente coloca uma pedra que encaixa, está de bom tamanho para quem é. Era eu aos bons 25 anos atrás. E aí me veio o Derry, olha, se você não vai fazer bem feito para quem é, então é melhor você não fazer. Faça bem feito, né? Então, isso sempre ficou na minha cabeça. Se eu não posso fazer da melhor maneira possível, então é melhor não fazer. Se eu vou forjicar, né? Então é melhor não fazer. Que a ideia é que eu forje com perfeição, com carinho, com amor. Então, isso ficou para mim por muitos e muitos anos.
Mas o que nos leva, às vezes, a ter uma atitude tão preguiçosa, tão defeituosa, tão mal intencionada, o que nos leva, às vezes, a adulterar certas coisas. É porque, quando nos reencarnamos, nos deixamos levar, né, pelo que a gente estuda, né, desde da Grécia Antiga, a gente se deixa levar pelo desejo, pela paixão, pelas imperfeições da carne, pela preguiça. E a única coisa que nos interessa, às vezes, é fazer de qualquer jeito, porque eu quero terminar logo isso, entregar logo o trabalho, porque eu acredito que depois que eu fizer tudo isso, eu vou descansar, eu vou para minha casa. É isso. E aí eu vou conduzindo a minha encarnação de forma a ludibriar situações, às vezes mentir, adulterar, né, o trabalho que eu tenho que fazer, às vezes em 10 horas, eu quero fazer em 7, 8, e eu faço de qualquer jeito. Por quê? Porque eu quero mais tempo para fazer aquilo que eu gosto, aquilo que, na minha concepção, me traz conforto. Eu busco sempre conforto. Mas o que é conforto, né? E aí vai de acordo com cada um, como ele se sente melhor. Só que, às vezes, eu vou mergulhando nesse equívoco de que o conforto, para mim, é ter mais tempo para ficar em casa, sair com os amigos, no cinema, ir para festas, ficar à toa. Isso é conforto. Ter carros, ter luxo, tudo isso. Eu vou forjicando uma existência em busca de um conforto. E eu preciso me perguntar, né? Em que modelo eu me inspiro para isso? Quem é o forjador ou a forja que me inspira a esse tipo de existência adulterada, descomprometida? Quem é esse forjador? Não pode ser Jesus. Não pode ser a filosofia espírita. Quem é esse forjador? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Não existe um culpado fora de mim. Sou eu mesmo. Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, onde ele trabalha as leis de sociedade, eu não me lembro agora a questão, mas ele vai dizer: nenhum espírito é arrastado sem a sua mínima, sem a sua permissão, sem a sua aceitação. Ninguém é arrastado para o mal, vamos dizer assim. Ninguém. Nenhum espírito é arrastado de forma abrupta, porque eu fui enganado, eu fui. Não. As nossas imperfeições, em algum momento, nos leva a forjar caminhos que, no momento, eu posso não perceber, mas vão me levar a dores, às angústias. Como nos diz uma verdade budista, que Joana de Ângeles reflete no livro Plenitude, toda verdade, toda dor procede de um desejo meu de não sentir dor. Isso foi replicado trocentas e trocentas vezes em músicas, em poemas, em textos, mas, na maioria das vezes, eu considero dor não ter o conforto de um carro, não ter o conforto de um final de semana de folga, o conforto de não ter um relacionamento saudável, um relacionamento que eu acredito que seria bom para mim, o conforto de não ter uma TV a cabo, o conforto de não ter uma TV de 60 polegadas, isso me incomoda, né? A palavra dor, às vezes, a gente sempre remete à enfermidade física, né? Mas são inquietações, às vezes inquietações de coisas simples.
Nossa, esse mês eu não consegui comprar uma roupa, esse ano eu não consegui comprar roupa nova, não consegui comprar, não consegui tirar férias na praia. Nossa, tem 3 anos que eu não boto o pé na praia. Isso me consome, me incomoda. E aí, parece lá, né? Olha, pacote de não sei quantas vezes para Cabo Frio. E eu tenho as contas do mês para pagar. Mas aquela angústia, né? Eu quero ir à praia, a oportunidade. Não dá para pagar 10 vezes. Né? Toda dor vem do desejo de não ter sentido a dor. Me envolvo em dívidas e prestações, vou à praia, me divirto, né? Da forma que eu acredito ser confortável, e retorno 2, 3 dias e passo o resto do ano me virando, me angustiando para poder pagar o pacote. Toda a dor de agora originada na angústia que eu tinha anteriormente. Então, quando eu tiver um ponto de vista de que eu mereça isso, saia fora. Espera aí, que ponto de vista é esse? Deixa eu olhar o ponto de vista. Deixa eu ter a vista do ponto agora. Vale a pena? Talvez não. E aí vem este versículo, né? Pequenininho. Se alguém me serve, siga-me. Porque eu acredito que só porque eu estou fazendo um trabalho social, eu estou lá na casa espírita, né, trabalhando, marcando palestras, dando passe, distribuindo sopa, eu já estou seguindo Jesus. É complicado. É complicado. Uma coisa é eu estar ali servindo, outra coisa é eu estar servindo com amor, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma ideia de que eu já estou forjando algo, estou forjando meu caminho para os planos celestes. Opa! Se tem uma coisa que Jesus nunca fez, é algo com a intenção de que o Pai o olhasse com bons olhos. Não. Jesus fez por amor ao outro. Jesus amou tanto, 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 a ponto de perdoar aqueles que o pregaram numa cruz. Isso é seguir. É seguir. Se alguém me segue, me segue. Se alguém me segue, forge de forma digna. Construa, edifique algo realmente bom. E não com intenções subdinas. E aí é o que nos fala. E constantemente, né, Emmanuel nos fala, frequentemente, adentramos e adentram nas casas espíritas dezenas de pessoas, não só nas casas espíritas, tá? Ele coloca em todos os templos que se dedicam a estudar o Evangelho e a falar do Evangelho, adentram pessoas em busca de conforto. Qual é a minha postura diante dessas pessoas? Mas aí vamos ser mais audaciosos que Emmanuel. Não vamos pensar só na casa espírita, ou só nos templos, mas pense que a todo momento alguém que se aproxima de nós pode estar querendo uma palavra de consolo, né? Quer ser ouvida, precisa de alguma coisa que talvez eu possa ajudar. Mas se eu não posso ajudar diretamente, talvez eu conheça alguém que possa ajudar. Eu posso ser a ponte entre aquele que vai ajudar e aquele que precisa de ajuda. Que tipo de postura eu tenho com o irmão que acaba de chegar diante de mim? Não só na casa espírita, não só nos templos católicos, enfim, não só num lugar específico, mas aquele que chega diante de mim. Como eu estou forjando a minha relação de irmão para irmão? Qual o conforto que podemos lhe oferecer? O que nos diz, né? O que nos diz o Espiritismo, quando alguém se coloca diante de mim
e espera simplesmente, talvez, um sorriso, um bom dia. Recentemente, se me permite, né, é um exemplo meu, cada um encontra o seu, por favor, tá? Vai copiar o meu. Mas trabalhando, né, no duplo, né, treinando, vamos dizer assim, nem gosto dessa palavra, mas tentando transmitir para uma equipe, né, de trabalho profissional um pouco da minha experiência com o público. E eu dizia para as pessoas, olha, pense que é alguém que está chegando aqui, pense que ela conta com você, você é importante demais para ela naquele momento. Ela pode até te tratar com uma certa rudeza, com uma certa, sei lá, antipatia, ou pode até não ser tão simpático. Mas você é importante, mesmo que ela não perceba isso. Mesmo que ela não tenha ainda o entendimento de que ela está indo num lugar e que você vai ajudá-la, seja profissionalmente, seja como for, ela vai se deparar com você para te pedir informação, para que você abra uma porta, para que você a conduza num carro de aplicativo, para que você, que seja motorista, conduza bem. Pense que essa pessoa veio aqui porque ela precisa de alguma coisa. E você tem ali as respostas, você que vai abrir a porta, né? É você que vai dar a mão, é você que vai. Então, faça isso orgulhosamente, com alegria. E se porventura alguém não lhe tratar como você espere, então ele é que tem que refletir e não você. Você cumpriu o seu papel. Continue fazendo o mesmo. Pense que aquele que está chegando aqui, seja no seu trabalho, seja onde for, que se colocou na tua frente e simplesmente lhe diz: oi, bom dia, essa pessoa deseja algo que ele acredite, mesmo que esteja equivocado, que você possa dar para ele. Dê o seu melhor. Forge em você o melhor no dia a dia, em qualquer lugar que você for. Porque o que estamos fazendo do tempo que nos foi dado anterior à chegada deste irmão, o que eu estou fazendo? O que estamos fazendo? Porque senão tudo o que eu fiz até agora, eu, Jerry, desde o meu primeiro contato com os ensinamentos de Jesus, que é a recordação que eu tenho da minha mãe, sentada na cama e ela me colocava no chão, né? Essa tem uma linguagem simbólica nisso, mas hoje não compete, né, cara? Mas, enfim, a me ensinar os credos católicos. Os credos católicos. Uma crença em algo que até hoje ela acredita ser a melhor, e graças à crença dela, os 8 filhos foram criados, educados, hoje são pessoas formadas, trabalhadoras, com seus filhos que lhe deram netos, seus sobrinhos, mas graças a uma crença. E se hoje eu, Gerry, entendo como não ser a meu compêndio, né, de atos, genuflexões dentro daquela crença, não cabe mais a mim, mas foi através dela que eu me fiz homem, responsável, adulto, através daqueles atos iniciais. Graças a ela que forjou dignamente. Na forja da vida, se formos pensar como Emmanuel nos pede, por isso que eu acho bonita essa palavra, porque ela me coloca como aquele que forja a ferramenta, é a ação do que eu faço, é o espaço que eu estou, e em contrapartida existe um outro forjador com a sua ação, que é a sua forja, no espaço que ele está, que é a sua forja. E aí precisamos escolher quem eu sou nesse processo, como eu quero continuar sendo neste processo, né, para que, ao desencarnar, eu não volte para o plano espiritual, não retorne ao plano espiritual, tendo que retroceder em outra série, né? Lá, olha, vamos rever o que você fez, que alguma coisa ficou em falta.
né? Senão aquela ferramenta que você tinha que moldar ali, ela está um pouco ali rude, né? Você não aparou bem as arestas, está machucando alguém. Então, vamos que lapidar de novo para que você possa usá-la de forma sem ferir outras pessoas. Então, para isso que a gente precisa estudar, refletir cada vez mais sobre a necessidade de cada um de nós de nos aprimorarmos, pensarmos como estou me forjando, no ato de forjar, forjando outras pessoas através de quem eu sou, como sou. Então, essa é a proposta de hoje. E aí, a gente tem muitas e muitas reflexões a fazer a partir dessas duas propostas. Como eu forjo para me confortar, confortar o outro, nesta caminhada que não é só isso. Ela é muito ampla, repleta de inúmeras outras forjas e espaços para atuarmos. Caríssimos, essa é a proposta que eu gostaria de refletir hoje. E fiquem à vontade, com prazer imenso, agradeço mais uma vez a Deus, e estejamos sempre dispostos a nos avaliar uns com os outros, e não uns dos outros. Que assim seja.